Sabe, eu estava ali, eu estava pensando, o Pedro falou do negócio dos labirintos, né? Que ele estava explicando para os meninos lá como é que fazia o negócio do labirinto e tal. Eu sempre fui trapaceiro no labirinto. Eu nunca começava do lado que eu tinha que começar, eu sempre começava do outro. Porque eu falo assim, você tem que vir por aqui, aí você vai, né? Aí você vai tentando. Aqui não deu, aí você volta lá pro começo e tenta outra coisa. Eu sempre começava do outro lado. Eu falei, só tem um caminho que chega lá. Então, se eu pegar esse caminho daqui e voltar, vai ser mais fácil. Então, eu sempre fazia desse jeito. E quando eu penso nessas questões e olho o Evangelho, a gente tem essa facilidade, né? Antes não existia um caminho de volta para a casa do Pai. Aí Jesus vem e Ele cria esse caminho. E Ele fala para mim e para você, olha, agora você não precisa mais andar no labirinto da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E se você seguir por mim, você vai chegar à vida. E aí a gente pode fazer o quê? Poxa, eu vou ficar batendo cabeça, me preocupando com um monte de coisa? Não, eu vou para Jesus. Eu começo em Jesus e aí eu já sei qual é o caminho para chegar na casa do Pai. E a gente precisa aprender a viver a vida desta forma. Parar de quebrar a cabeça com tantas coisas e se preocupar com coisas que são às vezes desnecessárias. Sendo que Jesus já se diz, olha, eu sou o caminho. E a gente faz coisas... nos últimos encontros, né, nos últimos domingos, a Cláudia falou sobre a questão de um propósito, que nós somos criados por um propósito e que até o ímpio, né, ele é criado por um propósito. Eu e você também estamos aqui, existe um propósito do Senhor nas nossas vidas, né, de glorificar o Pai, de sermos santificados por meio da palavra e por meio da comunhão dos santos. E aí o Pedro chegou no outro domingo e trouxe o quê? Olha, é mais ou menos o que a gente tem ali, ó. A gente tem lá o propósito da igreja de Monte Santo. É amar ao Senhor. Esse é o primeiro propósito nosso. Porque a palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não é verdade? Sim ou não? Tá bom, só para saber se vocês estão acordados. E aí ele fala o quê? Como é que eu busco em primeiro lugar o reino dos céus? Amando a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho. E na sexta-feira nós tivemos um encontro que, rapaz, eu vou dizer para vocês, viu? Quem não foi, chicote estralou ali na sexta-feira. Sobrou para todo mundo. Foi bom. Pensa no negócio quente. Passou até da hora, né? Passou da hora. A minha mãe perguntou aqui, a minha mãe estava bem, né? Ela não foi na sexta. Aí no sábado eu fui conversar com ela e falei assim, que hora que você chegou ontem que eu não vi? Ela falou, chegamos em casa já era quase 11 horas. Né? Um bate-papo nosso começou às 8. Normalmente a gente termina às 9h30 por ali, aí na sexta-feira o negócio estendeu. Glória a Deus! Amém. Para ver que, assim, como a interação de cada um de nós em sermos... Ó, o Google está perguntando para mim alguma coisa aqui, gente. Misericórdia, cala a boca, infeliz. Ela está falando que não encontrou o que eu falei. É Jesus. Quando nós, como irmãos, nos abrimos para sermos tratados por Deus, Ele faz, Ele trabalha, Ele começa a lapidar, a quebrar algumas coisas que nós tínhamos como certas na nossa mente, na nossa vida, né? E à medida que nós vamos sendo tratados por Jesus, Ele vai nos revelando algumas coisas. Todos os domingos, assim, todos os domingos não, mas todo o primeiro domingo do mês, nós nos reunimos, né, como igreja, como fazemos semanalmente, mas o primeiro domingo do mês é o domingo em que nós fazemos o quê? Nós celebramos a ceia do Senhor, não é? E na ceia do Senhor, quando o Senhor esteve com os discípulos, em Mateus no capítulo 26, pela última vez, o Senhor esteve num último momento de ceia com os discípulos. E naquele último momento de ceia, o Senhor, ele ali envolvido com os discípulos, à medida que estavam
né, compartilhando da comunhão, sentados ao redor da mesa, uns com os outros. O Senhor, em um determinado momento, Ele pega um pão, Ele toma, né, esse pão aqui nas mãos, Ele agradece ao Pai por aquele pão, Ele parte aquele pão e Ele serve aos discípulos. E são atitudes de Jesus que Ele nos diz que nós precisamos também fazer constantemente. Ele fala que é para a gente fazer isso até que Ele volte. Em Mateus 26, tá isso aí, irmãos. Mateus 26, 17? Enquanto comiam, não, 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos. Tomam e comam, porque este é o meu corpo. Foi o que ele disse. E todos, uma vez por mês, nós fazemos basicamente essa mesma... nós temos essa mesma atitude de Jesus, porque foi uma ordem para nós fazermos isso que Ele fez. E todas as vezes que nós fizéssemos isso, nós traríamos à mente aquele momento, nós traríamos à mente a vida de Jesus, né? A morte, pastor, não. Por quê? Porque na morte nós lembramos da vida de Jesus. A ceia não é para ser um momento de tristeza, mas é para trazer à nossa memória quem foi Jesus, né? E quando a gente pensa na questão de partir o pão, muitas coisas acontecem, né? Primeiramente que o pão ele é um elemento que estava na mesa de todas as pessoas. As pessoas falam, pastor, por que não põe arroz e feijão? Né? Nem todo mundo tem arroz e feijão na mesa. Você viu o quanto está o saco de arroz? Mas um pãozinho, dá para comprar um pãozinho. É mais fácil você receber a doação de um pão do que de um saco de arroz, de uma marmitex. E nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, o pão era algo que todo mundo tinha em casa. Todas as pessoas tinham em casa. Porque o pão, nós hoje, né, nós levantamos e a gente faz o quê? Faz arroz, feijão, uma salada, uma mistura, um não sei o quê, parará. A primeira coisa que eles faziam era o pão. Todas as refeições deles tinham pão. A pessoa mais pobre sempre tinha um pão para comer, seja doado ou se estivesse em casa. Sempre tinha um pão. O pão, ele era o acesso a todas as pessoas. E o pão, ele representa a humanidade. Por que o pão representa a humanidade? Porque está em todos os lugares, estava em todos os lares. E quando Jesus ele encarna, em João 6 ele vai dizer o quê? Que eu sou o quê? O pão da vida. Ele se torna acessível a todas as pessoas, desde o mais pobre até o mais rico. Todos têm pão em casa. E quando Jesus ele encarna, ele diz, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E você precisa comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele, como pão da vida, ele tinha acesso a todos. Todos tinham acesso a Jesus. Todos tinham acesso a pão. Quem é que não gosta de pão? Fala a verdade. Aquele pãozinho quentinho, de manhã, principalmente, né? Você acorda, aquele cheiro de pão. Você vai comprar na padaria, aí chega lá, às vezes chego lá no mercadinho lá perto de casa que tem pão, né? Aí o pão tá quente? Se ele fala que não, fala, me dá só 4. Porque aí cada um só come um. Pão tá quente? Tá, então dá 8. Porque o zóio cresce. O cheiro do pão quentinho, você imagina, você tá lá, aquele cheiro dominando ali o ambiente. Aí você fala, rapaz, esse pão eu vou chegar em casa com um cafezinho com leite ali. Você põe a manteiga chega e faz assim, ó, derrete. Delícia, né? Todos tinham acesso ao pão. E quando Jesus se torna o pão da vida, ele diz, olha, eu estou acessível a todos vocês.
Eu posso entrar em qualquer lar, em qualquer casa. Eu sou o pão que Deus enviou a cada um de vocês. Mas o pão, irmãos, ele não representa somente a humanidade. Porque Jesus, ele toma, né, esse pão e ele parte o pão. Ele diz que esse pão ele é partido. E o que esse pão partido ele representa? Ele representa a cruz. A cruz porque o pão ele precisa ser partido, né? O pão ele é feito do quê? De trigo triturado, não é verdade? O trigo foi triturado. Assim como o vinho, que também fazia parte da ceia, é feito de uvas que foram pisadas, foram amassadas. Na mesa também tinha algo muito importante para eles, que era o azeite de oliva. Para onde Jesus vai depois dessa última ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras. Um grande lugar, cheio de azeitonas, né, pés de azeitona. E para se fazer o azeite, né, o óleo de oliva ali, essas azeitonas precisam ser esmagadas. Então, quando nós pensamos na questão do pão, do vinho, do azeite, isso nos relembra a cruz. Esmagar, pisar, triturar. E tudo isso remete à nossa mente o que? A morte de Jesus. A morte de Jesus. Mas também nós precisamos entender que esse pão que é triturado, ele não representa só a cruz e a morte de Cristo, mas ele também representa a ressurreição. Saúde, filho, Deus abençoe você. Ele também representa a ressurreição. Por que a ressurreição? Vocês lembram o que Jesus diz lá em João, no capítulo 12, verso 24? Quem achou aí, lê para mim. O que diz lá? João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha que coisa linda. Então, o pão partido, ele representa não apenas a morte, mas também a ressurreição. Porque ele diz que se esse grão de trigo ele não morrer, ele não vai gerar vida. Mas se ele morrer, ele vai gerar muita vida, não é pouca vida. Então nós precisamos entender essa questão, né? Ele vai produzir muita vida, ele vai produzir novos grãos. Não é isso? Quando o grão de trigo ele cai na terra e ele morre, ele frutifica, ele cresce, né? Ele gera vida, ele cresce e ele vai frutificando, ele vai gerando novos grãos. Não é isso que acontece lá no exemplo, né? Aqui ele está falando do grão de trigo, mas quando a gente pega João 15, ele vai falar da videira, que a semente caiu, a semente morreu e ela cresceu e começou a dar, ela tem ramos que estão ligados a ela e cada ramo vai produzir os seus frutos. E cada fruto por si só vai alimentar outras pessoas. Não é verdade? Quando você pega aquele cacho de uva, lindo, chega a brilha, né? Aquilo alimenta, aquilo satisfaz o paladar e ele dá vontade de comer. Você pega uma docinha, você fala, eu quero outra, e eu quero outra, e aí quando vê, acabou o cacho. Não é verdade? É assim que o Senhor ele vai trabalhando conosco. Ele nos convida, olha, se o grão de trigo se ele não cair na terra e não morrer, ele não vai gerar vida, mas se ele morre, ele vai gerar muita vida, ele vai dar muitas outras sementes. E além disso, ele diz que em João 6, 53. 6,53. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas
quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha novamente a questão de participar da ceia como uma expressão de que, olha, nós encontraremos a ressurreição. Assim como nós olhamos a ceia do Senhor, irmãos, e nós vemos todas essas questões de que o pão representando a humanidade de Cristo, esse pão partido que vai representar a morte de Jesus, mas também vai representar a sua ressurreição, esse pão partido também vai trazer para nós o quê? A revelação do Cristo. Você já parou para pensar? Em todas essas questões que apenas um pão traz. E eu nem estou falando do vinho ainda, eu só falei do pão. E eu nem vou falar do vinho hoje, vou falar do vinho na próxima ceia. Quando a gente pensa na questão do partir o pão, esse partir o pão também mostra para nós a revelação do Cristo. Lembra quando Jesus ressuscitou? E ele chegou e ele foi comer lá com os discípulos na beira do mar ali, esperando o pessoal que tinha ido pescar e não pescou nada. E aí ele fala, joga do outro lado. Aí o Pedro joga, depois fala, acho que é o mestre. Quando eles voltam, o Senhor tem ali pães e peixes, e o Senhor parte o pão com esses discípulos, e eles têm a revelação de que realmente era Jesus. E mais ainda, aquele texto que eu gosto, né? De Emaús. Irmãos, no meio da dificuldade, no meio do abandono, das lutas da vida, das decepções, do coração que foi transpassado, rasgado por causa da dor, da perda do Mestre, aqueles discípulos saem de Jerusalém, vão no caminho para Emaús, querendo deixar todas as lutas, as dificuldades, os problemas, as dores, as amarguras, as mágoas, tudo para trás, em busca de novos horizontes. Mas, irmãos, não dá para a gente deixar o problema para trás. Não dá para a gente achar que as coisas aconteceram, então eu vou embora. Eu deixo tudo aí e vou embora. Não funciona assim. Você não viu Jacó? O Jacó passou 20 anos fugindo do irmão. Mas chegou o momento que o Senhor cobrou. Falou, você tem que voltar, cara. Você precisa voltar, precisa haver perdão, precisa haver reconciliação. E para você tem que voltar, cara. E ele voltou. Nós vemos os discípulos de Emaús, uma caminhada de 11 quilômetros. E eles deixando tudo para trás. Um era o Cleopas e o outro é você, sou eu, somos nós. Porque a Bíblia não diz que era o nome do outro, eram dois. Um era Cleopas e o outro, não sei. Para você colocar o seu nome ali. Porque à medida que nós tentamos fugir dos nossos problemas, o Senhor ele começa a fazer o quê? Ele não vai puxar a sua orelha, mas ele vai trazer ao seu coração a história. Ele vai trazer ao seu coração todos os momentos em que ele esteve com você, todos os momentos em que você se sentiu, às vezes, pressionado, desesperado. E o Senhor deu aquele estalo, é como se uma luz brilhasse, algo se revelasse diante de vocês. Então é isso que eu preciso fazer. Então é por aqui que eu tenho que andar. É nesse lugar que eu preciso adentrar. É assim que Jesus faz conosco. E é assim que ele fez com os discípulos em Emaús. Ele começa a relembrar desde lá de trás da lei de Moisés, tudo que foi sendo falado. Ele lembra para eles, olha, vocês lembram das leis que vocês receberam? Vocês lembram do que aconteceu? Vocês lembram do povo de Israel? Vocês lembram de como o povo se tornou idólatra? Como eles abandonaram o Senhor? Como que o Senhor permitiu que eles se tornassem escravos, mas depois o Senhor os libertou? O Senhor os restaurou? Vocês lembram que o templo foi destruído, mas depois ele foi reconstruído? E ele vai trazendo cada uma das coisas, até o ponto de, olha, vocês lembram o que aconteceu na sexta-feira? Aí doeu, pô. Aí não, Jesus. Não, na sexta-feira não. Vamos pular essa parte. Não, é nesse lugar. Jesus, ele dificilmente ele vai chegar em nós, ele vai meter o dedo direto na ferida. Não, ele vai contornando, né? É que nem mineiro, ele vai comer pela beirada.
Porque ele sabe que se ele chegar ali e falar, ó, o problema é esse aqui, ó. Ah, não, aí você já endurece o coração e se fecha. Então o que ele faz? Ele primeiro te traz à memória aquilo que te dá esperança, o quê? Todos os momentos em que ele esteve com você e que ele nunca te abandonou. Ele vai te trazer ao coração todos os momentos em que ele te acolheu. Ele vai te trazer, irmãos, diante dos teus olhos, todos aqueles momentos em que você estava tão sozinho. Mas ele chegou. Quando você estava na madrugada chorando. E você sentiu aquele hálito quente do Espírito Santo ao seu lado. O Consolador estava ali contigo. Dia a dia, o Senhor ele vai relembrando. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se ele chegar e falar assim, ó, o problema é que vocês não escutaram o que eu disse para vocês nos últimos 3 anos. Eu falei que era necessário que o Filho do Homem morresse, fosse entregue nas mãos dos judeus, os judeus entregassem para os romanos, ele fosse morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E vocês não ouviram. Jesus não entra já com os 2 pés e já com o dedo na... Não, ele vai dizer, olha, tem toda uma história. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Tem uma linha que está sendo traçada. Tem um caminho que precisa ser seguido. E existiam momentos que você se desviou desses caminhos. Eu mandei você ir para frente, você foi para o lado, foi para a direita ou foi para a esquerda. E aí as coisas dificultaram. Foi nesses momentos em que você tirou os olhos de Jesus que você perdeu a esperança, que você se entristeceu, que você pensou em largar tudo e abandonar. E é isso que Jesus faz. Ele vai mostrando para você, todas as vezes que você tirou os olhos de mim, eu tive que fazer, é como se eu virasse o seu rosto. Filho, olha para mim. Filha, olha para mim. E aí quando você olhava, as lágrimas corriam. E aí você dizia, Senhor, o que eu devo fazer? Aí ele fala, volta para o primeiro amor. Você se afastou muito de onde eu te mandei estar. Então volta. E assim, a volta é sempre difícil, né? Mas esses discípulos, quando eles chegam ao seu destino, já era noite, eles veem Jesus, como Jesus faz daquele malandro, né? Eu vou continuar, não vou parar aqui não, né? Se você não me convidar, eu vou embora. E aí os discípulos falam, peraí Jesus, chega aqui, moço, vem aqui. Eles não viam, não sabiam que era Jesus. Peraí, volta aqui, fica aqui com a gente essa noite, amanhã você vai, porque agora está perigoso, tal, vai que, né? Alguém resolve te roubar aí no meio do caminho. Eles não sabiam que era Jesus, né? E quando Jesus adentra, Jesus toma lugar à mesa. A mesa, irmãos. A gente não via Jesus pregando do púlpito, não é verdade? Não tinha púlpito naquele momento. Todos os momentos que você olha nas Escrituras ali, na vida de Jesus, não tinha púlpito. Mas uma boa parte das vezes tinha uma mesa. E Jesus se assenta à mesa com os discípulos. Aqueles discípulos que assim, sabe aquela questão ali, a lenha já estava posta. Eles estavam sentindo um calorzinho já com aquela conversa toda de Jesus, né? Esquentando. Irmão, mas quando Jesus ele parte o pão, é como se as escamas dos nossos olhos caíssem. Sabe, toda a dificuldade, toda a luta, tudo aquilo que você quis deixar para trás, Jesus foi mostrando que fazia parte de uma história, que fazia parte de algo que ele estava preparando o seu povo, os seus discípulos, para o que ia acontecer. E quando ele parte o pão, imagina um cego que nunca viu nada. Difícil, né? Porque a gente consegue enxergar. Mas imagina que você estava com os olhos, alguma coisa aconteceu e você não está conseguindo enxergar nada. E de repente, quando Jesus ele parte o pão, os seus olhos se abrem. Aquele mundo em preto e branco se torna colorido. Aquela sexta-feira cinzenta que foi vivida, é como se ela estivesse diante dos olhos deles agora. Ué, mas é Jesus? Era aquele que estava na cruz na sexta?
Mas ele está aqui agora. Como pode isso? Sabe aquela questão? Por isso que Jesus às vezes fala assim, nós até conversamos na sexta-feira, quando Jesus ele encontra com o fariseu, né, e o fariseu vem questionar para ele, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E aí ele pergunta assim, o que está escrito na lei? E como é que você entende? É a mesma coisa. Está escrito. Foi dito, foi falado muito, por 3 anos Jesus foi falando, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos judeus, eles vão entregar para os romanos vão matar ele, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Está escrito, foi falado, mas vocês não entenderam. Está na palavra do Senhor, irmãos. No partir do pão, nós encontramos a humanidade de Jesus acessível a todos. No partir do pão nós vemos a morte e a ressurreição de Jesus. No partir do pão nós temos a revelação daquele que nunca nos abandonou. Nós temos a revelação daquele que sempre esteve conosco. Nós temos a revelação daquele que nunca vai nos abandonar e que vai estar conosco até o último dia do suspiro que você tiver de vida. Esse é o partir do pão. É nesse partir do pão que as coisas acontecem. E é muito gostoso, porque você vê que Jesus, foram várias as vezes que Jesus partiu o pão. Essa atitude de Jesus aqui que vimos em Mateus 26, 26, foi a última vez que ele fez, enquanto encarnado. Mas se você olhar, porque o compartilhar da ceia do Senhor é um memorial, não é verdade? É trazer a memória. O quê? Não é só a morte, mas principalmente a vida de Jesus. É nos lembrar que nós estamos fazendo isso ao redor de uma mesa por alguém que abriu mão da sua glória, por alguém que estava com o Pai e deixou por um instante a presença do Pai, de estar ao lado do Pai para vir aqui, para viver como eu e você, para se tornar um ser humano, para se tornar acessível a todos como o pão, para ressuscitar, para morrer, para viver uma vida como eu e você, entendendo, poxa, o que é sofrer dia após dia, como que é trabalhar, como que é suar dia após dia, como que é você ouvir de uma pessoa hoje, olha, você é uma bênção, nossa, que maravilha, você é de Deus esse homem, e na semana seguinte, crucifica, maldito, desgraçado, as mesmas pessoas. Aqueles que uma semana te abraçavam são os mesmos que uma semana depois são aqueles que vão te apunhalar, que vão jogar coisas em você, que vão xingar você. Jesus ele veio para nos mostrar que ele também sabe o que é sofrer, e ele aprendeu isso na carne, irmãos, como eu e você. Ele aprendeu o que é chorar por alguém que morre, quando ele perde Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar o Lázaro, mas ele chora por causa da separação, por causa da morte. Ele veio nos ensinar que às vezes a gente fica bravo, não é verdade? Dá vontade de fazer um chicote, sentar no lombo da galera, não é? Às vezes dá vontade disso, dá vontade de pegar um irmão e jogar na parede. Ele veio mostrar para mim e para você que não é fácil viver com gente. É difícil viver com gente, porque cada um pensa de um jeito, cada um quer o negócio de uma cor, de um jeito, de um modelo, de um sei o quê. E para você chegar a um consenso, precisa ter um coração realmente voltado para o Senhor. Porque quando a gente pensa na questão da ceia, ela também revela uma coisa muito importante, irmãos. Ele fala para nós da comunhão, o testemunho de união dos discípulos, da união das pessoas que se reúnem ao redor do nome de Jesus. É um testemunho extremamente importante que nós vivemos dia após dia após dia. O texto de 1 Coríntios, o capítulo 10, no verso 17, 1 Coríntios 10, 17, diz assim: embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão,
mostrando que somos um só corpo. Então esse partir do pão também revela o testemunho de unidade da igreja, de comunhão dos santos. Nós somos muitos, mas nós comemos de um único pão, o pão da vida, Jesus. E o fato de sermos muitos prova que nós somos um único corpo, porque todos nós desfrutamos do mesmo pão. Não tem um pão para cada um, é o mesmo pão para todos, que compreendem o quão importante é estar assentado à mesa da comunhão. 1 Coríntios 10, 17, eu vi que tem gente ainda procurando. Nós somos muitos, mas todos comemos de um único pão. E o que isso fala para nós? O que isso revela para nós? Como muitas pessoas que fazem parte de um mesmo corpo e comem do único pão, numa expressão de um testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse testemunho de unidade nos ensina a conviver. A convivência é um negócio complicado. Conviver com o outro é difícil, não é fácil. Isso é difícil no casamento, isso é difícil no trabalho, isso é difícil num grupo que você tenha de amigos, isso é difícil também na igreja, não é fácil. É difícil conviver com gente. Tem hora que você tem vontade de enforcar o irmão. Tem hora que a gente tem vontade de ir embora, falar assim, vou deixar esse povo aqui e vou embora. Mas lembra, não adianta você ir embora, porque o problema ele vai continuar dentro de você. Você precisa voltar e resolvê-lo. Esse pão, ele é servido aonde? Na mesa, não é? Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, porque a mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar dos olhos se abrirem, a mesa é o lugar dos corações serem quebrantados, a mesa é o lugar da morte do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância. A mesa é o lugar de morrer as raízes de amargura que podem brotar em nosso coração, não permitindo que eu exerça o mandamento de Jesus, de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Porque se eu deixar que raízes de amargura cresçam no meu coração, isso vai me distanciar do meu irmão. Isso não sou eu quem digo. E eu vou mostrar para você. Lá em Hebreus fala isso. Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12. Acho que é isso. Exatamente, Hebreus 12. Ainda estou bom de referência. Hebreus 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo que não é fácil conviver com gente? Esforce-se para viver com os outros, para viver em paz com todos. Não é apenas com aquele que você gosta, com aquele que você se dá bem, é com todos. Porque nós fazemos parte de um corpo. Hebreus 12, a partir do 14. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, comemos do mesmo pão. Então o corpo precisa ter harmonia no corpo, precisa ter paz no corpo. E ele diz, olha, esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que ele diz aqui, cuidem uns dos outros. É aquilo ali, faz parte do propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, mente, alma e força. E ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço para amar o próximo? Cuidem uns dos outros. Precisa haver cuidado. Eu preciso me preocupar com o meu irmão, com a minha irmã. Eu preciso me interessar por aquilo que machuca o meu irmão e a minha irmã. Cuidem uns dos outros. Para quê? Para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça. Eu preciso cuidar do meu irmão, porque na relação, na comunhão entre nós, eu experimento a graça de Deus. Como assim, pastor, eu experimento a graça de Deus? Essa graça que nós falamos aqui, cantamos, né? Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é um dom de Deus.
Eu experimento essa graça. A graça da fé, a graça da esperança, a graça do amor. Que são as três coisas que 1 Coríntios 13 vai dizer. Mas não acaba por aqui. Antes de eu falar dessas três questões aqui, fé, esperança e amor, olha o que ele diz ainda em Hebreus, continuando o verso 15. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Quando eu não cuido, lembra, sabe, principalmente as irmãs vão entender o que eu estou falando, né? Os irmãos mais ou menos, que a gente não é muito dessa questão não, mas deveria. Quando a gente está cuidando de uma planta, a gente precisa cuidar, não precisa? A gente plantou lá uma sementinha, precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ter uma parte de sol, outra parte de sombra. Eu estou tentando cuidar daquele pé de capim santo, eu botei lá para trás, vocês viram, né? Que o bichinho ficava ali só tomando sol, estava seco assim, ó, duro. Aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei com a dó dele ali, porque eu gosto também, né? Fiquei com dó porque eu gosto dele. Eu tenho uma segundas intenções com ele. Aí eu peguei ele e levei lá para trás. Então eu falei assim, ó, se eu deixar ele aqui, ele vai tomar um pouquinho de sol, vai tomar um pouquinho de sombra. E toda vez que eu passo por aquela porta lá, eu lembro dele. Aí que eu faço, eu pego lá, eu pego uma caneca d'água e ponho lá. Eu falo, toma uma aguinha aí. Um dia a gente conversa, né? E a gente vai só cuidando. Tem coisas que precisam fazer a mais? Tem. O quê? Eu preciso limpar, não é? Precisa limpar. Quando a gente vai cuidar de alguma planta, a gente precisa limpar, a gente precisa tirar ali as ervas daninhas, né? Precisa tirar as lagartas que ficam por ali querendo antecipar a destruição da coitada da planta. E assim também é no relacionamento entre nós, irmãos. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Porque senão, olha o que a Bíblia diz aí, ó. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Quando existe amargura enraizando no nosso coração, irmãos, a nossa fala dói, nós nos tornamos mais agressivos, nós nos distanciamos uns dos outros, nós machucamos uns aos outros. E aí, se tem raiz venenosa de amargura no meu coração, como é que eu consigo viver em paz com todos? Não consigo, não tem como. E aí eu não consigo cumprir aquele propósito ali. Eu não consigo amar a Deus. Por quê? Porque para amar a Deus, isso vai ser refletido na minha relação com meus irmãos. Quanto mais eu falo com Deus, mais Deus muda a forma como eu falo com o meu próximo. Quanto mais perto de Deus, mais próximo eu estarei do meu próximo. E essas raízes de amargura, elas são arrancadas, porque o Senhor, à medida que eu me esforço, porque começa o verso 14 com esforcem-se. Como é o esforço? Tem raiz de amargura, precisa ser arrancado. Tem árvore daninha, precisa ser arrancado. Tem coisas que precisam ser tratadas, elas precisam ser tratadas. Para quê? Para que haja paz. E para que a nossa vida seja santificada, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Não é isso que a palavra está dizendo? Sim ou não? Amém? Posso ouvir um amém? É isso aí, irmãos. Só para saber que eu não estou sozinho. Voltando, né, à questão, como é que eu experimento essa graça de Deus? Né? Porque ele diz lá que eu preciso me esforçar para viver uma vida santa, para que eu não seja afastado da graça de Deus, para que eu possa experimentar essa graça. Essa graça é manifestada na fé, na esperança e no amor. São três virtudes que falam para nós em 1 Coríntios 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13 vai dizer exatamente essa questão. A fé, a esperança e o amor. São três virtudes que estão crescendo em nós e nos nossos relacionamentos e que precisam ser cuidadas. A fé em quê? Na salvação em Cristo Jesus. Sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu preciso viver pela fé em Jesus.
É essa fé que me mantém firme, é esta fé, essa confiança plena no caráter de Cristo que tira a ansiedade, que tira a amargura do meu coração. É essa fé que me faz caminhar com Jesus, mesmo que eu muitas vezes não enxergue aonde eu estou indo, aonde Jesus está me mandando, mas eu confio plenamente no caráter do Deus a quem eu sirvo. É essa fé que precisa ser desenvolvida em cada um de nós, e por isso nós enfrentamos dificuldades, por isso enfrentamos lutas, para que a nossa fé ela seja desenvolvida, ela cresça e ela fortaleça a nossa perseverança. A perseverança está ligada com a esperança. A esperança em quê? A esperança na volta de Jesus. Porque se Ele foi, Ele disse que Ele vai voltar. E o que tem na palavra como uma promessa que não se cumpriu? O que foi que Deus falou e não fez? Tudo o que Ele falou, Ele fez. Tudo o que Ele disse que haveria de acontecer, tem acontecido. E já aconteceu. E ainda tem coisas que vão se cumprir. Dentre elas, a volta de Jesus, aonde nós depositamos a nossa esperança. A fé, a esperança e o amor. E ele diz o quê? E a maior delas é o amor. Esse amor, irmãos, que nós vemos em 1 Coríntios 13, que vai nos ensinar que o amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é justo, ele é verdadeiro, ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. É esse amor que nós esperamos. E o amor é quem? Quem é o amor? Deus é amor, não é isso que diz lá em 1 João? Deus é amor. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. Mas o amor não. O amor, ele pressupõe estabelecer limites, cuidado, restabelecer as forças, conduzir no caminho certo. O amor, irmãos, ele é desenvolvido na comunhão dos santos. Por que Jesus fala que nós somos um corpo? Porque é aqui que a gente aprende a amar. É aqui que a gente aprende a amar. Por quê? Porque eu posso simplesmente dizer assim: eu não concordo com você, eu vou embora, eu vou para outra igreja. Se não é feito do meu jeito, então eu também não quero. Aí você não aprende o que é o amor. Porque o amor é o início do fruto do Espírito. O amor é uma decisão que nós tomamos. E quando nós decidimos amar o outro, nós decidimos também perdoá-lo. E nós decidimos o quê? Orar por ele. E decidimos caminhar com ele mais uma milha, ou 2, ou 3. O amor, ele não pressupõe que você vai abandonar aquele que está ao seu lado. Mas o amor pressupõe que você pode dar a vida por aquele, porque não tem maior amor do que dar a vida pelo seu irmão ou amigo, segundo as Escrituras. E é exatamente isso que nós precisamos entender, que é o que diz para nós, lá em 1 Coríntios, voltando um pouquinho, capítulo 11, no verso 26. 1 Coríntios 11, 26, diz o quê? Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, nós anunciamos no presente a morte do Senhor que aconteceu no passado, ok? Até que Ele venha no futuro. Então, todas as vezes que nós nos assentamos à mesa para compartilhar da ceia do Senhor, nós temos ações de anunciar anunciar hoje, no presente, tudo o que o Senhor fez por nós. Contar anunciando às pessoas o sacrifício de Jesus, a história, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, as coisas maravilhosas que Jesus fez por nós. Relembrando a morte do Senhor que aconteceu no passado. E isso, irmãos, traz para nós às vezes um constrangimento, uma tristeza, né? Relembrar a morte de Jesus, mas era necessário, irmãos.
A ceia não é para você se entristecer, mas é para você se alegrar. A ceia é uma celebração. Porque se Jesus não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. E se ele não tivesse ressuscitado, a gente não estaria aqui. Seria inútil isso aqui que a gente faz. Então celebrar esta morte até que ele venha, celebrar a memória de Jesus, porque quando a gente vai, por exemplo, quando você vai num culto fúnebre, você não fica lá, ai, né, tadinho do fulano que morreu, né, poxa vida, parará, parará. O que acontece? Nós estamos ali, principalmente se esse que faleceu, ele viveu uma vida para Jesus. Porque ali nós nos lembramos, poxa, aí um começa, rapaz, mas teve uma vez que a gente estava assim, 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 né? E a gente começa a relembrar as histórias que nós tivemos com aquela pessoa. Não é? Ou eu estou errado? Porque quando a gente vai num velório de alguém que a gente conhece, que a gente ama, a gente sente a saudade por aquele momento de separação. Mas o nosso objetivo maior ali é sempre de manter essa pessoa viva como? Na nossa memória. De que forma? Lembrando os momentos bons que nós vivemos com aquela pessoa. Poxa, aquele dia que a gente estava lá no deserto, você viu, cara? Que louco! Aquela multidão, mano. Jesus chegou ali sem microfone, sem púlpito, sem nada. Aquela galera passou o dia inteiro com Jesus ali. O povo já com fome, a barriga roncando. Galera não levou nada para comer. Aí a gente começa a falar, ô Jesus, chega aí. Que a gente vamos mandar essa galera embora aí, porque tem muita gente. E a gente não tem lugar nenhum para comer aqui. Está no meio do deserto. Aí o Senhor virou para a gente e falou assim, vão lá e dão de comer para ele vocês. Rapaz, naquela hora eu tomei um gelo, falei, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada, eu não trouxe nada, como é que eu vou dar de comer para mais de 5.000 pessoas aqui, sem contar mulheres, crianças e animais, só homens? Aí a gente olhou um para o outro e falou, dá geral aí, vê o que tem aí, quem trouxe alguma coisa. Aí a gente achou aquele menininho lá, o André, cara, lembra do André? O André está aqui com a gente também. Lembra do... rapaz, se não fosse o André ter achado aquele menino, hein? Achou o menininho lá, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pô, mas 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, aqui o negócio, a conta não fecha. Aí falou assim, primeiro tem que convencer o menino, né? Porque a gente precisa entender que o pouco nas mãos do Senhor, irmãos, ele transborda, ele é muito. Aí o André pegou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos e falou, Jesus, demos geral na galera aqui, ó. A gente foi perguntando um por um quem tinha o que para compartilhar com todo mundo. A gente só achou isso aqui, senhor, ó. Tem 5 pães e 2 peixinhos aí, ó. Parecia piada, cara. Nessa hora eu vi teve aquele discípulo ali que deu até uma risadinha de lado assim, falou, vixe, vai tomar uma raquetada de Jesus agora, quer ver? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, tá de palhaçada. Mas rapaz, quando Jesus pegou aqueles pães, ele pegou o pão, ele começou a agradecer ao Pai. E a gente desesperado, porque só tinha 5 pãozinhos, velho. O povo estava varado de fome. E Jesus começa a agradecer ao Senhor, começa a agradecer ao Pai, Senhor. A oração de Jesus de agradecimento ao Pai por aquele pão, por aqueles peixes. E aí o que ele começa? Ele começa a partir o pão. Fala, vai lá, vai alimentar o povo. Aí ele pega outra, já foi um pão. Segundo pão, toma, vai lá. Toma, vai lá. Terceiro pão, pode ir. Quarto pão, vai. Quinto pão. Aí eu falei, agora ferrou, acabou. Sexto pão?
7º pão, 8º, 9º, 10º. Peixinho era 1, era 2, mas de repente virou 1, 2, 10, 20 mil e foi. Rapaz, me deu uma vontade de olhar aquele cesto e falar: não tem fundo esse negócio não? Porque era só 5 pães e 2 peixinhos e o cara foi alimentando mais de 5 mil pessoas. Ele só tirava do cesto, partia, entregava e vai servir. Partia, entregava e vai servir. E não parou. Aí a pessoa comia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Dá um peixe aí, dá um pãozinho, dá outro peixinho, dá outro pãozinho. Vai comendo. E o cara enchia a barriga. Não aguento mais. Não aguento mais. E aí quando eu olhei, tinha ainda 12 cestos de pão cheio. Da onde que ele tirou isso? Você acha que ceia é lugar de você se entristecer? Ou é lugar de celebrar? Não ouvi. Celebrar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos celebrar este momento de ceia, agradecer ao Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada a nenhum de nós. O Senhor, Ele vai exercitando o milagre dia após dia, na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes, na multiplicação da carne, na multiplicação do arroz, do feijão. Ele vai multiplicando, irmãos. E nós nos espantamos com o que Ele faz, porque não conhecemos o Deus a quem nós servimos, e nem a generosidade do Deus a quem nós servimos. Quando isso acontecer, a gente não vai mais se espantar, mas a gente simplesmente vai dizer assim: eu sei o Deus em quem eu creio, e eu sei que Ele não desampara os seus. Eu sei que na mesa da comunhão existe a quebra de conflitos. Na mesa da comunhão existe a revelação do Cristo que restaura, que reconcilia, que arranca sujeiras do pecado da nossa vida. Eu creio que na mesa da comunhão eu posso ser curado de raízes de amargura do meu coração. Eu sei que na mesa da comunhão eu posso ser a reconciliação dos meus familiares. Eu sei que na mesa da comunhão existe salvação. Por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito. Nos reunimos em Teu nome por Tua causa mais uma vez, para compartilhar da Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é transformadora, ouvindo a Tua voz que retorce os cedros do Líbano e que quebranta o coração mais duro, fazendo com que ele se torne pó, e no lugar o Senhor coloca um coração de carne, pronto a obedecer, a realmente deixar que o Senhor trate, que o Senhor renove as alegrias e as forças. Oh Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, e por isso estamos aqui, para celebrar mais uma vez a Tua vida, Senhor, a vida do Senhor, os momentos que o Senhor nos surpreendeu, por os milagres e maravilhas que o Senhor fez, pelas palavras de sabedoria que o Senhor proferiu e deixou em nossos corações. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome por este momento, pela Tua igreja que se reúne, pelo corpo de Cristo que se reúne, apesar de sermos muitos, nos reunimos para compartilhar do mesmo pão. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Teu nome, que o Teu amor, Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça, Cristo amado, e que a comunhão do Espírito Santo continue constantemente, dia após dia, a nos fortalecer, a nos unir, para que possamos exaltar o Teu nome, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém e amém.